Bom, gente, vamos falar aqui de outra polêmica que a gente discutiu rapidamente ontem aqui, que é a tal portaria, né? Que estão chamando de portaria do trabalho escravo. E ontem eu comentei rapidamente com vocês que a abordagem tem sido muito feia. Muito feia. É uma abordagem que está totalmente alinhada, por exemplo, com a abordagem da pastoral da terra, que é claramente alinhada com esses movimentos aí de terra, né? Essa turma ligada a PT, PSOL, essa gente toda. E estão vendendo uma história que não é a história real. Estão vendendo gato por lebre. E o Fernando Henrique Cardoso, que eu não sei se fez isso comprando a história que estão vendendo, ou se está agindo até de má fé, acabou usando as redes sociais para fazer uma declaração nessa quarta-feira. Ele criticou a portaria do Ministério do Trabalho, naquela decisão de mudar as regras aí do combate ao trabalho escravo, e o FHC diz que a medida é desastrosa. Na página do Facebook dele, ele escreveu o seguinte, abre aspas, considera um retrocesso inaceitável a portaria do Ministério do Trabalho que limita a caracterização do trabalho escravo à existência de cárcere privado. Com isso, se desfiguram os avanços democráticos que haviam sido conseguidos desde 1995, quando uma comissão do próprio Ministério, ouvindo as vozes e ações da sociedade, se pôs a fiscalizar ativamente a situação de superexploração da força de trabalho equivalentes à escravidão, fecha aspas. Além do FHC, a turma da esquerda está fazendo mau barulho em cima disso. Os fiscais do Ministério do Trabalho, que atuam diretamente nessa área e ligada ao campo, em 17 estados do país, resolveram cruzar os braços. A gente não quer mais. E eu conversei com setores ligados ao campo, que, obviamente, estão bastante, mais do que chateados, né? Estão soltando fogo pelas ventas, como eu disse ontem, porque, na verdade, não é absolutamente nada disso. Não é nada disso. Tá tudo errado, estão vendendo uma coisa que não existe. Isso não existe. O que aconteceu foi simplesmente deixar as regras mais claras e impedir, por exemplo, que questões ideológicas signifiquem uma multa danada em cima do produtor rural, que é quem coloca a comida na mesa do brasileiro, né? E que ele entre numa lista negra, de escravocrata, o homem que está escravizando, tá? Eu tenho exemplos aqui, inclusive, olha, tem um produtor rural que me disse o seguinte, olha, eu vou dar só um exemplo, né? A lei do menor aprendiz. Chegou um fiscal na minha empresa, uma outra empresa dele, ele também é produtor rural. E o fiscal disse, você tem que colocar 15% de menor aprendiz nessa empresa, agora. E ele falou, mas como? Se 90% dos meus funcionários são serventes de obra, não tem menor aprendiz de servente de obra. Coloca a criança para carregar tijolo. Não tem. A lei proíbe. Então tem umas coisas que são completamente malucas. O patrão vai lá e negocia com o funcionário. Olha, meu filho, você vai da fazenda, né? Da fazenda, da pequena propriedade. Você vai almoçar em casa, né? Ou vocês vão se juntar e vão almoçar na casa aqui, né? De um dos funcionários da fazenda. Não pode. Tem que ter um refeitório assim, assado. Foi acordado entre patrão e empregado e nada tem a ver com trabalho escravo. Então, do mesmo jeito que empresário é demonizado nesse Brasil, o produtor rural de verdade, que é quem cuida do meio ambiente, produtor rural precisa do meio ambiente, minha gente. Senão, não produz. Quem cuida de verdade, quem protege, mata, é o produtor rural responsável. Então, quem cuida do meio ambiente, quem produz comida, o Brasil é o celeiro do mundo. Graças a quem? Aos produtores rurais. Eles estão sendo demonizados por conta dessa história toda, porque colocaram a pecha em cima dos produtores, que foram os produtores que foram lá e pediram para o Michel Temer. O governo simplesmente fez o que tinha que ter feito.